Psicologia Falada apresenta. De B.F. Skinner. Ciência e Comportamento Humano. Este audiolivro é uma produção independente sem fins lucrativos. Se você vê valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador e deixar o seu like. Para uma melhor experiência de leitura, tenha o texto em mãos e utilize os seus fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 9. Privação e saciação. A descoberta de que parte do comportamento de um organismo está sob controle do ambiente levou, como vimos, a uma extensão injustificada da noção de estímulo. Alguns autores começaram a inferir estímulos em que não se podia observar nenhum, e a incluir várias condições internas em uma situação estimuladora total. O princípio do estímulo ficou enfraquecido por essa extensão, e muitas vezes foi abandonado em favor de outras formulações de natureza menos específica. Pode, entretanto, ser restaurado na sua utilidade dentro do âmbito que lhe é próprio, distinguindo, como fizemos, entre as diversas funções dos estímulos. Deve-se notar agora que classificar alguns efeitos do ambiente como estímulos não traz vantagem alguma. Quando privamos um organismo de comida, por exemplo, isso poderá estimulá-lo, mas é menos importante que o efeito principal. Privação. Vimos no capítulo 3 que a probabilidade de beber torna-se muito alta sob privação severa de água e muito baixa sob saciação excessiva. É razoável supor que a probabilidade sempre fique em algum ponto entre esses dois extremos que se a privação for alterada. A probabilidade simplesmente move-se na direção de um ou de outro. A significação biológica da mudança na probabilidade é óbvia. A água está sendo constantemente perdida através da excreção e da evaporação, e uma quantidade igual deverá ser ingerida para compensar essa perda. Em circunstâncias ordinárias, um organismo bebe intermitentemente e mantém um estado razoavelmente estável e presumivelmente ótimo. Quando este intercâmbio for perturbado, quando o organismo for privado da oportunidade de beber, será importante obviamente que o beber tenha uma maior probabilidade de ocorrer na primeira oportunidade oferecida ao animal. No sentido evolucionário, isto explica porque a privação de água aumenta a frequência de ocorrência de todos os comportamentos condicionados e incondicionados relacionados à ingestão de água. De um modo semelhante, podemos explicar por que um organismo privado da oportunidade de livrar-se do dióxido de carbono respira mais rápida e profundamente. Porque os reflexos alimentares do recém-nascido se tomam mais poderosos à medida que passa o tempo após a alimentação. E porque um cãozinho ronda o canto da cozinha onde recebe alimento à medida que se aproxima a hora de ser alimentado. O caráter adaptativo do aumento na probabilidade é algumas vezes expresso de outra maneira. Disse que a privação perturba um certo equilíbrio e que o comportamento reforçado tende a restaurar a tendência que têm os seres vivos de manter ou restaurar o equilíbrio, que W.B. Cannon chamava homeostase, tem se mostrado de especial interesse para os fisiólogos. A noção de equilíbrio é compatível com uma análise funcional, mas as duas não devem ser confundidas. Um estudo do equilíbrio permite prever a direção na qual o comportamento alterar-se há em resultado da mudança em uma variável independente, mas não dirá muito mais que isso. É difícil definir o que seja equilíbrio, e mais difícil é observá-lo e medi-lo. Um programa muito mais esclarecedor será mostrar como a privação afeta a probabilidade de um comportamento relevante. E isto pode ser feito sem que se mencione o equilíbrio. Nem toda privação ou saciação relaciona-se com o intercâmbio visível de materiais. Um homem pode ser privado de exercício físico, se for mantido dentro de casa pelo mau tempo. Em resultado, estará especialmente propenso a ser ativo quando o tempo melhorar. Aqui a privação consiste meramente na prevenção de ocorrência de um comportamento, e a emissão do comportamento é em si mesma saciadora. A saciação sexual parece ser o resultado do mero exercício do comportamento sexual, assim como da consequência especial conhecida como orgasmo. Cada modo de saciação deve ser tratado em termos da economia do organismo relevante, e sua significação biológica deve ser interpretada de acordo. Certos outros tipos de operações que, como vimos no capítulo 3, têm efeitos semelhantes ao da privação e saciação, ficarão convenientemente incluídos sob a denominação comum de motivação. Geralmente, um dado ato de privação aumenta simultaneamente a frequência de muitos tipos de comportamento. Quando não se alimenta um recém-nascido, o reflexo de sugar aumenta em frequência, e os movimentos da cabeça em resposta a estímulos táteis nas bochechas e na região da boca, em virtude dos quais se vira de forma que o seio seja mais facilmente recebido, tornam-se mais vigorosos.
Eventualmente, muitas outras formas de comportamento adicionam-se a este grupo. Do mesmo modo, quando um adulto não bebe água por muito tempo, um grande número de operantes aumenta de frequência. Não apenas beberá mais rapidamente quando um copo de água lhe for apresentado, mas também mostrará muitas outras atividades que levam à ingestão de água: ir à cozinha, operar um bebedouro, pedir um copo de água, e assim por diante. Necessidades e impulsos. Tradicionalmente, um organismo bebe porque precisa de água, dá um passeio porque precisa de exercício, respira mais rápida e profundamente porque carece de ar, e come vorazmente porque tem muita fome. Necessidades, impulsos, desejos e apetite são bons exemplos das causas interiores discutidas no capítulo 3º. Disse que tem várias dimensões. Necessidades e desejos tendem a ser entendidos mais como psíquicos ou mentais, enquanto apetites e impulsos tendem a ser concebidos mais como fisiológicos. Mas são termos usados livremente quando nenhuma dessas dimensões foi observada. Algumas vezes a operação interna é inferida da operação responsável pelo aumento da frequência do comportamento, como quando se diz que alguém que não bebeu durante vários dias deve estar sedento, e que provavelmente irá beber quando tiver oportunidade. Por outro lado, a operação é inferida do próprio comportamento, como quando observamos alguém bebendo grandes quantidades de água e afirmamos sem hesitar que está com muita sede. No primeiro caso, inferimos o evento interior a partir de uma variável independente anterior e prevemos a variável dependente que se segue. No segundo caso, inferimos o evento interior do evento que se segue e o atribuímos à precedente história de privação. Na medida em que o evento interior for inferido, não faz sentido em uma explicação do comportamento e em nada auxilia a descrição funcional. Necessidades e desejos são termos convenientes no discurso casual, e muitos estudiosos do comportamento têm mostrado interesse em estabelecer semelhantes estados intervenientes hipotéticos como conceitos científicos legítimos. Uma necessidade ou um desejo poderiam ser redefinidos simplesmente como uma condição resultante de privação e caracterizada por uma especial probabilidade de resposta. Desde que é difícil abandonar os fantasmas que rondam esses velhos termos, há uma certa vantagem no uso de um termo que tenha poucas conotações. Algumas vezes, carência é usado. Não é preciso ser entendido como mental ou fisiológico. O termo é simplesmente um modo conveniente de se referir a efeitos da privação e saciação, e de outras operações que alterem a probabilidade do comportamento mais ou menos da mesma maneira. E conveniente porque permite lidar com muitos casos de uma só vez. Há muitos modos de mudar a probabilidade de que um organismo coma. Ao mesmo tempo, uma espécie de privação aumenta a frequência de muitas espécies de comportamento. O conceito de apetite como carência reúne essas várias relações em um único termo. A simplicidade do conceito de carência é apenas aparente. Isto é tão verdade quanto para necessidade e desejo. Nenhum conceito pode eliminar uma diversidade de dados existentes. Um impulso é um recurso verbal com o qual descrevemos um estado de frequência de comportamento, e o termo não pode responder a questões experimentais. Não se pode controlar o comportamento alterando diretamente o apetite, a sede ou o impulso sexual. Para mudar esses estados indiretamente, temos que lidar com as variáveis de privação e saciação relevantes e enfrentar toda a complexidade dessas operações. Impulso não é um estímulo. É crença comum que a privação afete o organismo criando um estímulo. O exemplo clássico são as dores produzidas pela fome. Quando um organismo não recebe alimento por um certo tempo, as contrações do estômago vazio estimulam-no de um modo característico. Muitas vezes a estimulação é identificada como impulso alimentar, mas essa estimulação nem sempre está relacionada de perto com a probabilidade de comer. As dores produzidas pela fome são características apenas de uma pequena parte da amplitude, na qual aquela probabilidade varia continuamente. Em geral, tomamos nossas refeições sem chegar à condição de privação na qual sentimos as dores, e continuamos a comer mesmo depois que os primeiros alimentos ingeridos façam cessar quaisquer dores que porventura estivessem incomodando. A tentativa de encontrar estimulação comparável em outros impulsos provou ser fútil, e eventualmente mesmo absurdo. A secura da garganta não varia continuamente com a tendência de beber durante toda a amplitude da privação. Qualquer estimulação comparável sob privação sexual está pobremente correlacionada com a probabilidade de comportamento sexual. Em nenhum caso um impulso, como antes definido, pode ser um estímulo. Impulso não é um estado fisiológico. Certas condições internas provavelmente resultam de um dado grau de privação.
O conhecimento adequado e independente dessas condições internas poderia dispensar a história de privação na previsão de um comportamento, mas é pouco provável que tenhamos esse conhecimento sobre um dado organismo no momento em que seria útil para uma previsão, e é menos provável que sejamos capazes de criar diretamente um estado apropriado para poder controlar o comportamento. Na medida em que, da história de privação inferirmos o estado, ou gerarmos criando essa história, o estado não terá valor algum ao nos dispensar desta história. Mesmo quando pode ser diretamente observado, pode ainda ser completamente inútil para controle. Vimos que na pesquisa de laboratório frequentemente se usa o peso de um organismo como um índice de privação de alimento. Para manter um dado nível de impulso, deixa-se o organismo com uma dada percentagem do peso que tinha quando bem alimentado. O peso é facilmente observado, e como resultado razoavelmente direto de uma história de privação, geralmente pode ser usado como um substituto para essa história. Mas desde que o peso altera apenas quando alteramos a história, não pode ser usado como um substituto no controle prático. Em todo caso, nunca se afirma que o peso do organismo é impulso alimentar. Impulso não é um estado psíquico. Um argumento paralelo pode ser aplicado aos estados mentais e psíquicos com os quais os impulsos muitas vezes são identificados. Aqui a possibilidade de dados independentes é ainda mais duvidosa. O que as pessoas sentem quando são privadas de alimento, oxigênio, etc., será considerado no capítulo 17. Desde que a privação afete o comportamento, quer o organismo sinta, quer não sinta alguma coisa, o sentimento não é uma base segura para a previsão. A manipulação direta de uma condição psíquica para propósitos de controle parece ainda mais duvidosa. Impulso não é simplesmente um estado de frequência. Algumas vezes se atribui a uma pessoa um forte impulso de mascar goma, não com referência a qualquer história de privação, mas apenas porque tende a mascar goma. É possível que alguma privação relevante que altere a tendência de mascar goma ainda não tenha sido descoberta, mas nenhuma referência se faz a essa operação quando se usa o termo. Permanece a possibilidade de que a frequência do comportamento se deva a outras espécies de variáveis fora do campo da motivação. Outros termos que frequentemente não fazem mais que reportar a frequência fora do comum do comportamento são: desejo fulano tem um forte desejo de ir à Europa, anseio cicrano anseia a morte do pai, e complexo beltrano tem um complexo sexual. A probabilidade de resposta pode ser devida a muitas espécies diferentes de variáveis, nas quais a privação exerce um papel secundário. Por exemplo, o forte impulso do jogador, seu complexo de jogar, ou seu desejo de jogar podem não ser devidos primordialmente a uma condição de privação, desde que um esquema de reforço em razão variável cuidadosamente planejado levará a uma alta probabilidade de resposta, com um grau relativamente baixo de privação. O uso prático dos impulsos. Alguns exemplos de como o comportamento é praticamente controlado através de privação e saciação mostrarão quão facilmente os conceitos que se referem a estados intervenientes podem ser evitados. A privação é posta em prática quando se aumenta a probabilidade de uma criança beber leite pela restrição de ingestão de água, quando os convidados são induzidos a comer uma refeição modesta com muito gosto através da demora no servir, quando se aumenta a probabilidade de um prisioneiro falar com seus interrogadores por o colocarem na solitária, privando-o de conversar, como no caso da necessidade de exercício discutida anteriormente, quando se aumenta a probabilidade de uma população cooperar com as autoridades que controlam o suprimento de alimentos reduzindo-se as rações, e quando se mantém uma criança interessada em brinquedos quando se lhe dá um de cada vez. Operações que têm efeitos semelhantes são usadas na prática, quando os convidados são induzidos a consumir mais bebidas em uma festa em que são servidos salgadinhos, e quando o comportamento sexual é intensificado pela administração de certos hormônios ou afrodisíacos. Obviamente é necessário um amplo e engenhoso controle para se conseguir algumas dessas condições tanto para propósitos teóricos, quanto para propósitos práticos. Algumas vezes é possível usar condições que surgem fortuitamente. Por exemplo, os bordéis e outros estabelecimentos de diversões nos portos utilizam-se das vantagens que oferecem as privações sofridas pelos marinheiros em viagem. As deficiências dos tempos de guerra são exploradas com propósitos tanto teóricos quanto comerciais. Na prática usa-se a sassição quando um restaurante table d'hôte serve uma grande quantidade de pão de boa qualidade, enquanto a refeição está sendo preparada para ser servida em pequenas porções sem que haja reclamações. Obviamente é um mau negócio servir pão quando o freguês vai pedir à la carte, como quando se usa uma abundância de salgadinhos para dissimular a pobreza do jantar que se seguirá.
quando se recomenda a prostituição legalizada com base na afirmação de que ela reduz a probabilidade do comportamento sexual em membros da população que poderiam, se insatisfeitos, atacar mulheres inocentes. Quando se estabelecem filas para comprar pão com o fito de reduzir a violência que poderia resultar por se fornecerem rações insuficientes. E quando um terapeuta reduz um comportamento agressivo, ou de alguma forma indesejável, dando ao indivíduo atenção, aprovação ou mesmo afeição. Obtém-se um efeito comparável à saciação, quando se administra uma droga para reduzir a probabilidade do comportamento sexual. Todos esses exemplos poderiam ser descritos usando-se impulsos como referência. Poderíamos dizer que comer salgadinhos torna os convidados sedentos e sua sede o impulsiona a beber. É mais simples, tanto em teoria como na prática, restringirmos-nos ao fato de que a ingestão de salgadinhos leva a beber. Essas operações não devem ser confundidas com o condicionamento operante através do qual coloca-se o comportamento sob o controle de uma privação diferente. Um governo que oferece um bônus por cada bebê que nasce, dentro de um programa de aumento da taxa de nascimento, não está controlando a privação que controla a procriação. Reforçando o comportamento de procriar com dinheiro, coloca-se o comportamento sob o controle de um grande conjunto de privações. Pode-se assim aumentar a frequência do comportamento privando um indivíduo de dinheiro, ou de qualquer coisa que o dinheiro possa comprar, como por exemplo, pela fixação de pesados impostos. Pode-se cancelar o efeito saciando o indivíduo diretamente com dinheiro ou indiretamente com qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Isso pode ser feito pelo empregador que responde ao bônus do governo com um aumento nos salários, visando manter pequenas as famílias dos empregados. Durante o período em que o bônus for oferecido, um aumento no seguro contra acidentes ou contra o desemprego pode afetar a taxa de nascimentos. O nível de privação sexual não tem que ser mudado necessariamente. Algumas questões relativas aos impulsos. Quantos impulsos existem? O impulso maternal é mais forte que o sexual ou o alimentar? Saciar um impulso como a fome reduz um impulso como o sexual? Todos os impulsos podem ser reduzidos ao sexo? Poder-se-á responder mais facilmente a questões como estas quando forem recolocadas como privação e saciação. Quantos são os impulsos? Podemos traduzir a pergunta de duas diferentes maneiras. Quando inferimos impulsos partindo de histórias de privação, podemos perguntar de quantos modos um organismo pode ser privado. A isso só se pode responder experimentando, interferindo com as trocas entre organismo e ambiente e observando o resultado. Quando reduzimos as proporções de certos gases inertes no ar que é respirado pelo organismo, não se observa mudança em seu comportamento. Nesse caso, não falamos de carência de tais gases ou de um impulso de respirá-los. Em outros termos, não relatamos o que fizemos como exemplo de privação. O fato de que um gás não tem valor biológico é irrelevante. Poderíamos privar um organismo de um alimento essencial, e ainda assim não observar qualquer mudança no comportamento, ainda que se tomasse doente e viesse a morrer. O fisiólogo fala de carências nutritivas, mas as privações como aqui definidas requerem um efeito sobre o comportamento. Nossas explorações podem deixar de cobrir muitos casos importantes, é claro, cada um dos quais poderia nos levar a falar de uma carência. Necessita-se de uma segunda tradução quando falamos de impulsos, simplesmente porque a probabilidade do comportamento varia. Disse que a criança que não come bem sofre de anorexia, uma falta de apetite. Se come esporadicamente é porque sua fome é imprevisível. Às vezes tem fome, às vezes não. Neste caso usamos o conceito de impulso não em referência a uma história de ingestão, mas apenas para explicar, espuriamente, mudanças de probabilidade não explicadas. Curiosamente não postulamos um impulso se não há mudança na probabilidade. A secreção reflexa de lágrimas em resposta à irritação não varia de momento a momento de modo que não possa ser descrita e, portanto, não dizemos que há um impulso para livrar o olho de substâncias estranhas. Assim, a questão vem a ser: quantas espécies de comportamento variam em frequência independentemente uns dos outros? Com esta base podemos distinguir entre comer, beber, comportamento sexual, e assim por diante, do mesmo modo que entre subdivisões de cada um desses campos. Se as probabilidades de comer duas espécies de alimentos sempre variam juntas, pressupomos um apetite comum. Mas se em certas ocasiões um organismo ingere mais sal do que açúcar, e em outras mais açúcar do que sal, verificamos que é necessário falar de apetites diferentes para sal e açúcar. Presumivelmente operações separadas de saciação e privação acompanham essas mudanças ainda que não sejam descritas por este uso do termo apetite. Os impulsos são respostas condicionadas,
A saciação e a privação estão obviamente relacionadas com o reforço operante. Para um organismo faminto, o alimento é tanto reforçador quanto saciador. Como veremos no capítulo 14, é necessário, ainda que por vezes difícil, distinguir esses efeitos. No reforço, a apresentação do alimento é contingente a uma resposta. Podemos saciar sem reforçar consistentemente se evitarmos essa contingência. Também podemos reforçar sem uma saciação substancial, ou ao menos antes que a saciação sobrevenha. Mas há uma conexão inevitável entre os dois processos. Não se observará o efeito do reforço operante se o organismo não estiver apropriadamente privado. O resultado líquido do reforço não é apenas aumentar a frequência de um comportamento, mas aumentá-la em um dado estado de privação. Assim, o reforço colocou o comportamento sob o controle de uma privação apropriada. Depois de se condicionar um pombo a estirar o pescoço reforçando-o com alimentos, a variável que vai controlar o estirão do pescoço é a privação de alimento. A resposta de levantar a cabeça meramente juntou-se ao grupo de respostas que variam com essa operação. Não podemos descrever o efeito do reforço em um modo mais simples. É possível observar em pormenores o efeito da privação condicionando e extinguindo uma resposta sob diferentes graus de privação. Se reforçarmos uma resposta em um grupo de organismos, em um mesmo nível de privação, e a extinguirmos em subgrupos em níveis diferentes, poderemos verificar que o número de respostas na curva de extinção é função da privação. Quanto mais faminto o organismo, mais respostas emitirá na extinção. Por outro lado, se condicionarmos em diferentes níveis de privação e extinguirmos no mesmo nível, verificaremos com muita surpresa que as curvas de extinção contêm aproximadamente o mesmo número de respostas. O efeito da privação é sentido durante a extinção, não durante o condicionamento. O comportamento que teve sua frequência aumentada por um reforçador condicionado varia, com a privação apropriada ao reforçador primário. O comportamento de ir a um restaurante se compõe de uma sequência de respostas, da qual os primeiros membros, por exemplo, caminhar por uma rua, são reforçados pelo aparecimento de estímulos discriminativos que controlam as respostas que se seguem, o aparecimento do restaurante, no qual entramos. A sequência completa, por fim, é reforçada com alimento, e a probabilidade varia com a privação de alimento. Aumentamos a probabilidade de que alguém vá a um restaurante, ou mesmo passe por uma certa rua, tomando faminto. Neste caso, não dizemos que há impulsos especiais associados com as primeiras respostas da sequência, pois não há operações paralelas de privação. Termos tradicionais como desejo, vontade e assim por diante reconhecem os passos subsidiários. Por exemplo, poderíamos dizer que um homem primeiro quer um táxi, depois quer que o motorista o leve à Lapa, então quer achar um determinado restaurante, depois quer abrir a porta, e ainda quer uma mesa, o cardápio, um filé. Mas como não há um processo de saciação e privação envolvido neste caso, exceto no último item, não há razão para se pensar em impulsos correspondentes. O homem não precisa do táxi por não tomar um há muito tempo. Certos comportamentos que requerem um táxi para sua execução são fortes se ocorrem tão logo um táxi esteja ao alcance. O aparecimento do táxi reforça qualquer comportamento que o provoque. Também é um evento que torna possível uma resposta posterior, e dessa maneira leva a um fim o comportamento inicial. Entretanto, dizer que o aparecimento do táxi saciou o comportamento de procurar táxis apenas confundiria o assunto. O uso prático da relação revela o que lhe é essencial. Se por alguma razão quisermos induzir alguém a chamar um táxi, reforçaremos qualquer comportamento que requeira um táxi, mas não o privaremos de táxis. Não chamará um táxi se já tiver um, pois há outro comportamento intervindo. Os reforçadores generalizados levantam esta questão de forma mais aguda. São importantes precisamente por serem eficazes sob inúmeras privações, alguma das quais estará provavelmente presente em um dado momento qualquer. A falta de privação específica encoraja a supor um impulso separado para o reforçador generalizado imediato. Ainda que possamos estar desejosos de renunciar à noção de um impulso taxípeto, continuamos a insistir em um impulso para atenção, aprovação, afeição, dominação ou dinheiro, para justificar a atribuição de impulsos separados ao comportamento assim reforçado. Teríamos que mostrar que é possível privar ou saciar um organismo com determinadas quantidades de atenção, aprovação, e assim por diante. Mas também teríamos que estar seguros de que nenhum processo de saciação ou privação ocorra ao mesmo tempo em qualquer das áreas primárias associadas com o reforçador generalizado. Por exemplo,
teríamos que reduzir uma necessidade de afeição, fornecendo uma abundância de afeição sem prover nenhum dos reforçadores primários a ela associados. Apenas assim teríamos indícios de um impulso autônomo, mas ainda que os reforçadores generalizados possam reforçar quando o reforço primário não for acessível, caso exemplificado pelo comportamento do avarento ao contemplar seu ouro, não há razão ao supor um impulso correspondente. Uma das características mais óbvias do avaro é a de que não se sacia com o dinheiro. O efeito reforçador do dinheiro é extraordinariamente grande, de forma que a maior parte do comportamento que é forte no avarento é forte por essa razão. Mas um impulso separado implica em uma operação separada de privação ou saciação, para a qual existem poucos indícios no comportamento dele. Há outros tipos de avarentos que se especializam em atenção, afeição, aprovação ou domínio, mesmo que possamos demonstrar que são fortemente reforçados por esses reforçadores generalizados. Até na ausência de reforço primário, não se costuma falar de impulsos separados, porque não são operações apropriadas de privação ou saciação. Os impulsos apropriados aos reforçadores condicionados não devem ser confundidos com impulsos adquiridos pela nicotina, álcool, morfina ou por outras drogas. Os efeitos induzidos por drogas desta espécie reforçam o comportamento de consumi-las. A droga pode trazer o alívio de uma condição aversiva como a ansiedade, o medo ou um sentimento de culpa, capítulo 20, ou pode produzir certa condição positivamente reforçadora. O reforço pode se tomar cada vez mais poderoso se, quando repetido, levar a mudanças fisiológicas que aumentam a condição aversiva que a droga reduz. Este tipo de vício é uma carência adquirida para a qual são evidentes processos bem marcados de privação e saciação. O desenvolvimento de um vício é uma técnica de controle poderosa. Administra-se uma droga repetidamente até que seu poder reforçador se torne grande. É assim usada para reforçar o comportamento desejado, por exemplo, o comportamento de um prisioneiro de guerra durante um interrogatório. A droga será então retirada, e a probabilidade do comportamento eleva-se acentuadamente. Vimos no capítulo 5 que um evento poderia ser um reforçador positivo, mesmo que não reduzisse um nível de privação. Há um ponto aqui relacionado a ser considerado. O comportamento que é reforçado através de uma privação não precisa reduzir aquela privação. O conceito freudiano de sublimação levanta a questão. Através de indução, seja de um estímulo, seja de uma resposta, a operação que aumenta a probabilidade de uma resposta também reforça outras respostas com propriedades semelhantes, ou a mesma resposta em situações parecidas. A privação é um exemplo dessa operação. Assim, um casal sem filhos pode sublimar seu comportamento paternal, tratando um cãozinho como uma criança. O artista sublima o comportamento sexual trabalhando com figuras ou modelos do corpo humano. Se acreditarmos que o comportamento sempre acontece por uma boa razão, isto é, por causa de uma vantagem biológica concebível, muitos exemplos deste tipo parecerão enigmáticos. Mas uma resposta reforçada por indução pode perfeitamente não exercer efeito sobre a privação, mesmo que a resposta da qual empresta sua força exerça esse efeito. Em muitos exemplos de sublimação, o próprio comportamento é automaticamente saciador. Os impulsos se interrelacionam. A outra área na qual é vantajoso lidar com os processos de saciação e privação em lugar de com um impulso qualquer. Têm sido feitos esforços no sentido de reduzir toda motivação a um impulso primário. Freud, por exemplo, deu maior importância ao sexo. A afirmação de que uma dada atividade é de natureza, essencialmente sexual, pode ser traduzida de duas maneiras, dependendo de se dar ênfase à variável dependente ou à independente. Dizer que atividades artísticas e musicais expressam impulsos sexuais pode significar que o comportamento característico nesses campos se parece como comportamento sexual em topografia. O escultor que modela uma figura humana se comporta até certo ponto como faria com um corpo humano. Certos aspectos temporais do comportamento musical lembram o padrão temporal do comportamento sexual. Isto é simples indução de um estímulo para outro ou de uma resposta para outra com base na semelhança. Mas frequentemente é difícil decidir se duas situações ou duas ações são semelhantes o suficiente para se dar crédito a esta explicação. Muitas vezes temos que inferir a importância de um ponto de semelhança partindo de seu efeito sobre o comportamento. Por outro lado, a questão pode ser expressa da seguinte forma: a probabilidade de um ato, do qual se afirma ser sexual em sua natureza, muda com a privação ou saciação sexual. Se mudar, o ato pode ser encarado como sexual, mesmo que topograficamente não se assemelhe ao comportamento obviamente sexual.
Outra afirmação alternativa é a de que o impulso humano básico será a dominação. Este reforçador generalizado é certamente muito importante. Os reforçadores biológicos mais específicos frequentemente são recebidos apenas depois que o comportamento precorrente foi eficiente no domínio do ambiente físico ou social, e nesse sentido podemos reunir todos os comportamentos sob a rubrica da dominação. Vimos, entretanto, que não é necessário um impulso correspondente quando o reforçador for generalizado. A dominação pode ser reforçadora, e por isso mesmo muito importante como variável controladora. Pode-se vir a dominar pelo domínio, assim como o avarento junta dinheiro pelo prazer de amealhar. Mas, aparentemente, não há privação ou saciação independentes relacionadas à dominação por si mesma. Privar um homem de domínio significaria dispor circunstâncias nas quais não possa dominar nem a natureza física, nem a sociedade. Mas sob essas circunstâncias ele presumivelmente sofreria outras privações, às quais qualquer alteração em seu comportamento poderia então ser atribuída. De outro lado, quando mudamos o comportamento de alguém, deixando-o fazer do seu jeito, pode parecer que estamos saciando seu desejo de domínio, mas quase certamente também alteramos algumas privações primárias ou algumas das condições aversivas que serão descritas no capítulo X. O efeito surpreendentemente geral de muitas saciações ou privações específicas torna questionável a generalidade do impulso para o domínio. Um homem que tenda a dominar em muitos passos da vida pode sofrer uma mudança geral como resultado de um casamento bem-sucedido ou, em escala menor, de uma refeição satisfatória. As tentativas de reduzir toda a motivação humana a uma simples necessidade de aprovação, afeição, e assim por diante, estão sujeitas às mesmas críticas. Qual é o impulso mais forte? O impulso materno é mais forte que o sexo? O sexo é mais forte que a fome? Deveríamos responder a questões como estas colocando alguma resposta arbitrariamente escolhida sob o controle de privações diferentes, reforçando-a de diferentes maneiras, e então, observando a frequência máxima sob valores extremos de cada privação. Como a frequência com a qual um rato extremamente faminto emite uma resposta reforçada com alimento em um dado esquema se compara com a frequência do mesmo rato, sob privação sexual extrema quando a resposta foi reforçada no mesmo esquema com o acesso a uma fêmea receptiva? Mas há pouca base para comparação de privações, a menos que surjam naturalmente situações nas quais as magnitudes relativas de seus efeitos sejam importantes. Privando um organismo de alimento e contato sexual, podemos observar qual o comportamento que emerge quando forem apresentados ao mesmo tempo os estímulos apropriados. Entretanto, estas condições não são facilmente satisfeitas. Muitos organismos sob severa privação de água não podem ingerir alimentos secos. Quando limitamos a ingestão de água, portanto, criamos um efeito semelhante ao da saciação com alimento. Do mesmo modo, o comportamento sexual se enfraquece quando se priva um organismo de alimento por muito tempo. O tempo como variável. Algumas vezes a mera emissão do comportamento é saciadora, e privamos então o organismo simplesmente tomando o comportamento impossível. Como vimos, a necessidade de exercício exibe este padrão. O organismo confinado dentro de estreitos limites será mais ativo que o usual quando os limites forem removidos. O comportamento que se segue e reduz o nível de atividade é como uma forma de saciação. Quando o comportamento é sempre possível, mostra certa periodicidade. Se um rato for confinado a uma caixa e tiver acesso contínuo a uma roda de atividade, seu comportamento na roda poderá ser tomado como uma medida razoável de sua atividade. Geralmente um rato alterna fases de atividade e inatividade com regularidade considerável. Observa-se semelhante periodicidade quando a troca com o ambiente não é restrita, como comer, beber ou se comportar sexualmente sob condições de oportunidade limitada. Quando é possível estabelecer o período, podemos usar o tempo como uma variável independente na predição do comportamento. Uma mudança periódica razoavelmente drástica exemplifica-se pelo sono e pela vigília. Durante o sono, muito da atividade do organismo alcança um ponto extremamente baixo. Isto não é tudo o que acontece, contudo, podemos convenientemente encarar o sono como uma forma especial de comportamento que ocorre periodicamente e com razoável regularidade na vida da maioria dos organismos. Geralmente a periodicidade coincide com o ciclo dia-noite com vantagens óbvias. Privamos um organismo de sono impedindo o comportamento, por exemplo, mantendo-o em uma plataforma que gira lentamente, e onde o organismo deve se mover constantemente para não cair em um tanque de água.
A tendência para dormir aumenta como função dessa privação. Assim como induzimos uma criança a comer mais prontamente nas horas das refeições, assegurando que ela não coma entre esses períodos, também a induzimos a ir para a cama à noite, certificando-nos de que não durma durante o dia. De certo modo, também é possível saciar um organismo com sono. Fazemos isto quando mandamos a criança para a cama mais cedo para prepará-la para um longo ou exaustivo dia. Sob condições limitadas, a periodicidade do sono e da vigília nos permite usar o tempo como uma variável na predição do comportamento. O tempo parece ser a principal variável experimental em certas mudanças periódicas lentas. O comportamento durante o ciclo menstrual é um exemplo. Pode ser alterado pela administração de hormônios ou de outros modos, mas a principal oportunidade de prever uma dada resposta se apoia no estudo das mudanças cíclicas. A frequência de emissão do comportamento não pode ser alterada através da interferência no ciclo, como na atividade ou no sono, pois a periodicidade não é o resultado de privação e saciação automática. O tempo como uma variável não pode ser manipulado experimentalmente. Muitas das mudanças comportamentais, especialmente o comportamento instintivo de animais inferiores, seguem o ciclo anual. Os padrões migratórios, por exemplo, coincidem com razoável precisão com as estações do ano. Algumas das condições que variam com o tempo podem ser mais importantes que o tempo em si. Podemos interferir na periodicidade normal mudando a estação, mantendo o organismo a uma temperatura ou tempo de luz diurna característicos de uma diferente parte do ano. Se o comportamento responde à condição extra, estação, a mera passagem do tempo dificilmente pode ser uma variável primária. Sob condições normais, o tempo do ano pode ser uma importante fonte de informações. Quando as mudanças no comportamento se prolongam por longos períodos, falamos de uma variável independente como a idade do organismo. Uma resposta pode aparecer em uma dada idade e depois desaparecer. Frequentemente comenta-se o aumento da probabilidade como função da idade, denominando-o maturação. Consegue-se certo grau de previsão através da descoberta desses esquemas de desenvolvimento. Várias formas do chamado comportamento instintivo, especialmente em outras espécies que não o homem, geralmente aparecem em idades características, e a idade pode ser a única variável útil. Desde que essas mudanças geralmente não são cíclicas, a previsão deve ser feita com base na informação obtida com outros organismos. As diferenças individuais podem ser grandes. Não podemos prever acuradamente quando um organismo irá se empenhar em um certo tipo de comportamento sexual, estabelecendo a idade média de aparecimento do comportamento na população. Geralmente, portanto, os problemas práticos desta espécie não são resolvidos apelando-se para esquemas de maturação. Certos procedimentos instrutivos são mais eficientes quando a criança está pronta para eles, mas no planejamento de um programa educacional para crianças, a idade cronológica pode ter valor reduzido na determinação da prontidão. A presença ou ausência do comportamento relevante pode ter que ser determinada pela observação direta de cada criança, o indivíduo e a espécie. Em qualquer tempo de sua vida, o indivíduo exibe certo comportamento em certos estados de probabilidade. Este é o fundo contra o qual estudamos operantes selecionados e exploramos os efeitos de variáveis independentes. Essas variáveis raramente são relevantes na explicação da existência do comportamento escolhido para estudo, meramente afetam sua probabilidade. Sua existência é supostamente natural. Quando examinamos diferentes indivíduos, entretanto, achamos certas diferenças no comportamento, em seus repertórios, nas frequências com as quais certas respostas são emitidas, e na medida em que o comportamento responde ao reforço na privação e em outras operações. Entre espécies, essas diferenças podem ser muito grandes. O conceito de instinto tem sido usado para explicá-las. Atribui-se o comportamento característico de uma espécie a um instinto, de propriedades ou localização incertas, e se diz que todos os membros da espécie o possuem. Este é um exemplo flagrante de uma ficção explanatória. O termo, como de impulso, pode ter um respeitável estatuto científico quando definido como uma tendência para responder de um modo que é característico da espécie, mas assim definido não pode ser usado como explicação. Se o instinto de construção do ninho se refere unicamente à tendência observada em certos tipos de pássaros de construir o ninho, não pode explicar por que os pássaros constroem ninhos. Uma tendência dos membros de uma espécie a se comportarem de um certo modo não é mais notável que uma tendência de exibirem certas características de anatomia e fisiologia internas. O comportamento é tanto parte do organismo quanto suas características anatômicas.
O próprio estatuto da espécie é uma variável que deve ser considerada na avaliação da probabilidade de qualquer tipo de comportamento. Desde que não podemos mudar a espécie de um organismo, a variável não tem importância no aumento de nosso controle, mas as informações sobre as características da espécie permitem prever os comportamentos típicos e, por outro lado, fazer uso melhor das outras técnicas de controle. O problema das diferenças individuais dentro da espécie deve ser resolvido da mesma maneira. Se estamos interessados no comportamento sexual, por exemplo, não podemos usar as probabilidades características de uma espécie, a menos que saibamos onde o sujeito se coloca na população. A capacidade individual ou o nível de habilidade é o mesmo tipo de dado que o próprio estado da espécie. Chegamos ao estatuto da espécie como variável importante investigando a incidência de uma forma particular de comportamento na espécie. Chegamos à posição do indivíduo na espécie por uma investigação semelhante das tendências características. O problema das diferenças individuais será discutido novamente no capítulo 13. Sumário. Podemos sumariar os tipos de variáveis independentes considerados neste capítulo relacionando as questões que devemos responder para explicar a probabilidade de uma resposta. É o comportamento em questão característico da espécie à qual o indivíduo pertence? 2. Se for, a idade do indivíduo está dentro da amplitude na qual se observa este comportamento? 3. Se o comportamento varia consideravelmente entre os indivíduos, qual é a posição relativa do indivíduo em estudo? 4. Se o comportamento mostra qualquer mudança cíclica de longo período, qual é a posição atual do indivíduo no ciclo? Se é possível mostrar que o ciclo corresponde a uma mudança em alguma condição externa, por exemplo, a temperatura média, esta variável pode permitir uma previsão mais explícita e possivelmente pode ser útil no controle. 5. Se o comportamento mostra mudanças cíclicas em menor escala, por exemplo, uma mudança diurna, o quanto podemos prever ou controlar a resposta? Se lidamos com um animal noturno, por exemplo, e se o ciclo dia-noite é parte das condições experimentais, então devemos anotar a hora do dia 6. Qual é a história do animal com respeito ao sono? Se não tem havido interferência no sono, qual é o ponto atual no ciclo? Se o organismo foi privado ou saciado de sono, como isso foi feito? 7. Qual é a história do organismo com respeito a privações e saciações relevantes? Se o comportamento no qual estamos interessados for condicionado, a qual privação se relaciona ao reforço? Qual é a história recente dessa privação? Estudando o comportamento caracteristicamente reforçado com alimento, devemos ter algum registro da história de ingestão ou alguma medida contemporânea, como o peso corporal que varie com aquela história. Também devemos saber se há alguma variável na história recente do organismo, por exemplo, a administração de uma droga que produziu algum efeito semelhante ao da privação ou saciação. Há outras variáveis das quais o comportamento pode ser função. O reforço não foi incluído na lista, e ainda devemos considerar outras variáveis nos campos da emoção, estimulação aversiva e punição. Tudo considerado, portanto, a lista pode parecer desencorajadoramente longa. Na prática, entretanto, muitas dessas condições são resolvidas facilmente. Na pesquisa de rotina no laboratório, não é difícil estabelecer um procedimento que assegure estabilidade considerável de dia para dia com respeito à maioria delas. Podemos assim estudar umas poucas variáveis de cada vez. Também na aplicação prática, muitos dos pontos que acabaram de ser levantados mostram-se triviais. As variáveis em ação são facilmente isoladas.